Olá, tudo bem? Seja bem-vindo de volta. Se você veio acompanhando os nossos últimos vídeos, você deve ter percebido que nós tivemos um interregno, uma pausa de mais ou menos uma semana nos vídeos aqui do nosso projeto, cujo único objetivo é levar até você, a sua família, ao seu coração, uma palavra bíblica de reflexão nesses dias de quarentena. Nós fizemos essa pausa de uma semana exatamente porque no início da semana passada, minha esposa e eu, nós fomos diagnosticados com a Covid-19. Nós tivemos que cessar todas as nossas atividades, mesmo em quarentena, para nossa recuperação ao longo desses dias. Nós louvamos a Deus, glorificamos a Deus por essa recuperação bendita. Nós também agradecemos por todos os contatos, por cada mensagem, por cada ligação, por cada ato de amor e cuidado da nossa comunidade para com a nossa vida ao longo desses dias. Eu gostaria de compartilhar com você alguns pensamentos a respeito desses dias difíceis de recuperação da Covid-19. Foram dias bastante apreensivos, preocupados, mas dias também de muita oração, de muita adoração, de muita leitura da Escritura, quando minha esposa e eu, nós buscávamos intensamente o Senhor, pedindo dele coragem, pedindo dele, sobretudo, recuperação, para podermos seguir firmes na missão que ele mesmo deu a nós. E eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas que eu procurei manter acesas no meu coração, no nosso coração, ao longo desses dias. Um trecho em especial do Salmo 139. Um trecho do Salmo 139, dos versículos 13 a 16, quando Davi diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. A gente está no meio de um salmo belíssimo, talvez uma das peças literárias mais maravilhosas, com metáforas absolutamente profundas, mas eu gostaria de destacar para você algumas ideias que estão aqui nos versículos 13 a 16 e que foram essenciais para que a gente pudesse manter o foco ao longo desses dias de luta contra a Covid-19. E eu gostaria de destacar primeiro que Davi diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e tu me teceste no ventre de minha mãe. Ele volta a falar sobre essa metáfora de ser entretecido, ser costurado nas profundezas do útero da sua mãe, no versículo 15. E basicamente o que Davi está dizendo é que ele sabe que por trás de todos os atos que culminaram na sua concepção, todos os atos humanos, não é? Apesar dele reconhecer a maneira como uma criança é feita no calor do afeto, do amor dos seus pais, Davi reconhece que por trás de todos esses eventos humanos e temporais, Deus da eternidade tece e entretece a existência de Davi no útero de sua mãe. Davi é capaz de reconhecer que por trás da iniciativa, ou até não, dos seus pais de terem um filho, Deus estava ali entretecendo a sua existência, Deus estava costurando a sua vidinha preciosa no ventre de sua mãe. Ele diz que ele foi feito de modo especial e admirável. Tu me fizeste de modo especial e admirável. Ele novamente volta a dizer no versículo 16 que os olhos do Senhor viram o embrião de Davi no seu útero
E todos os dias de Davi já haviam sido contados, do primeiro até o último, antes que qualquer um desses dias tivesse vindo à luz. Ou seja, Davi diz assim: Senhor, no ventre da minha mãe o Senhor me costurou, célula por célula, célula por célula. Além disso, o Senhor me fez ali. E quando eu ainda não existia diante dos olhos da minha própria mãe, talvez quando ela ainda nem tinha os primeiros enjoos da gravidez, ou talvez ela nem tivesse percebido ainda que ela estava grávida, mas o Senhor já estava ali com os seus olhos sobre mim quando eu era apenas um embrião. E quando eu era apenas um embrião, eu nem tinha saído da madre ainda. A contagem dos dias da minha vida ainda nem tinha dado início. Mas o Senhor já tinha estipulado todos os dias da minha existência, do primeiro até o último dia, todos eles escritos no teu livro. E eu gostaria de compartilhar com você duas coisas muito importantes para a gente aprender com Davi, especialmente quando nós somos confrontados nesses dias tão difíceis, dias em que nós lutamos juntos contra o coronavírus, mas sobretudo dias nos quais nós precisamos reencontrar sentido para a nossa existência na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. E a primeira coisa que eu gostaria de compartilhar com você, uma vez que esse salmo ele foi escrito por Davi, mas nós sabemos que Davi é um filho de Deus, assim como você, assim como eu, filhos de Deus remidos pela sua misericórdia, adotados na aliança que foi feita no sangue de Jesus, o nosso Salvador. Ou seja, Deus não tem filhos prediletos. Por mais que Davi tenha sido o homem segundo o coração de Deus, Deus não tem predileção por ninguém. Ele trata todos os seus filhos de maneira absolutamente igual e ele nos ama de maneira absolutamente igual. Portanto, aquilo que é verdadeiro a respeito de Davi é verdadeiro a seu respeito, é verdadeiro a meu respeito. E aquilo que eu quero te dizer, a partir das reflexões do Salmo 139 é o seguinte: em primeiro lugar, você certamente não é fruto do acaso. Você foi criado único, inigualável. Foi criado de forma não repetida. Você é absolutamente único e singular. Você foi criada com um propósito. Eu sei que na correria da vida e na maneira como nós escolhemos viver nas últimas décadas, de maneira tão corrida, tão incessante, mas ao mesmo tempo tão fútil e tão volátil, na maneira como nós temos escolhido viver e existir, nós muitas vezes fazemos de tudo para nos misturarmos à multidão e nos sentirmos parte dela, de uma tal maneira que nós possamos quase que perder o nosso senso de singularidade. Por um lado, a nossa geração clama que todos são especiais, mas ao mesmo tempo nós pretendemos viver como apenas mais um, correndo atrás dos mesmos propósitos de vida, correndo atrás dos mesmos objetivos de vida. Ou seja, todos nós alegamos sermos pessoas únicas e diferentes, mas nós escolhemos viver de um modo muito chato, repetitivo e absolutamente entediante quando nós escolhemos como propósito de vida nos tornarmos mais ricos, mais famosos, mais realizados, mais bem-sucedidos, mais isso e mais aquilo. Ou seja, se nós somos de fato seres únicos e especiais criados por Deus, então a nossa vida tem um propósito que foi criado unicamente por Deus e que pode ser vivido unicamente na presença de Deus. Nós deveríamos estar vivendo à luz desse propósito, nós deveríamos estar vivendo com esse senso de direção, com esse senso de destino, de propósito. Eu gostaria que você pudesse ser relembrado de que você não veio do acaso e de que
O fato de você ter sido criado por Deus único e singular confere à sua vida, confere a você um sentido único, um propósito único, um propósito absolutamente inigualável. Talvez uma das poucas coisas positivas desses dias é que a pandemia tem nos levado de volta às perguntas mais essenciais, que são: quem sou eu? O que é tudo isso? Qual é o meu lugar no mundo? Por que fomos criados? Para o que fomos criados? Como nós podemos nos conectar com o sentido mais profundo da nossa própria existência? Eu sei que nós tentamos evitar, rechaçar e calar essas perguntas, mas nós agora não podemos mais evitar a angústia. No meio de toda essa paralisação, no meio de toda esse suspense, no meio de tudo que tem acontecido de grave e drástico ao longo desses últimos dias, nós temos de parar de evitar a angústia. Temos que abraçá-la. Temos que viver essa angústia. Temos que passar por esse deserto e temos que confrontar as perguntas que temos evitado por muitos e muitos anos. Você sabe qual é o propósito do Criador para a sua vida? Você já se encontrou com os planos e com o destino do eterno para você? Porque você foi criado, você foi criada de modo singular e único. Há um propósito para a sua existência. Você já sabe pelo que você deve viver todos os outros dias que te são dados de vida sobre essa terra. A segunda coisa é a seguinte: se você não veio do acaso, então você não voltará para ele. O seu Criador fez você, contou seus dias, então siga absolutamente confiante até o último dia que o Senhor te der de vida. Numa das noites, eu senti uma piora expressiva na minha condição. Apenas eu e minha esposa aqui dentro de casa. E quando eu fui para o banho, quando eu respirava fundo, eu senti uma pontada, um desconforto aqui, bem perto do meu diafragma. E eu comecei a perceber que eu estava começando a respirar com uma certa dificuldade. E uma voz tinha ficado na minha cabeça, nos meus ouvidos, aquela tarde inteira e início da noite. Uma voz que dizia assim: amanhã cedo você vai ser entubado. Amanhã cedo você vai para o tubo e não tem nada que você possa fazer a respeito. Amanhã você vai ser contado entre todas as vítimas do Covid-19. E eu dormi aquela noite apreensivo. Minha esposa e eu, nós nos abraçamos à noite na cama, oramos juntos, buscamos a presença do Senhor, colocamos a nossa vida à disposição do Senhor mais uma vez. E eu disse para o Senhor: Senhor, se esse for o seu caminho para mim, eu não terei outro jeito senão aceitá-lo. Mas se não for, eu simplesmente não vou precisar passar por isso. Porque o meu caminho, Jesus, o meu caminho, quem determina é o Senhor. Quem determina o meu caminho é o Senhor. Como é bom saber que nós não viemos do acaso, porque isso nos assegura que nós não seremos tragados por ele de maneira nenhuma. Se o nosso nascimento, a nossa concepção foi planejada e sonhada pelo Eterno, se ele já conhecia o nosso nome antes da fundação do mundo, se nós somos entretecidos no ventre da nossa mãe pelas mãos do próprio Deus, e se todos os nossos dias foram contados no seu livro antes que nenhum deles ainda existisse, então só o Senhor, que me deu vida, poderá, no dia certo e na hora certa, tirá-la. E ele poderá usar qualquer expediente para fazer isso, mas será o Senhor. Eu não tombarei ao solo antes que o Senhor cumpra na minha vida seus planos, seus propósitos e suas promessas. Portanto, não temerei. Não temerei porque minha vida não está nas mãos de ninguém, nem na minha própria, mas nas mãos do Senhor.
No dia em que o Senhor resolver chamar o meu nome e tirar a minha vida, então terá chegado o meu momento e eu me apresentarei diante do trono daquele que me chamou à existência. Mas antes disso, nem um dia, nem uma hora, nem um minuto sequer. Não permita que o medo invada a sua imaginação e invada o seu coração. Não permita de maneira alguma que os pensamentos mais macabros e sombrios ocupem o seu imaginário nesses dias. Não permita. Você não veio do acaso e não será tragado por ele. O Senhor é que te chamará à presença dele. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas será no dia, na hora, no instante em que o Senhor te chamar, no instante em que o Senhor me chamar. Nem um minuto a mais, nem um minuto a menos. Ele contou os seus dias, ele contou os meus dias. Se nós não viemos do acaso, nós não seremos tragados por ele. Eu gostaria de finalizar essa reflexão com você, lembrando de uma palavra de Jesus em Lucas 12, quando ele diz assim, falando aos seus discípulos: eu lhes digo, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu lhes mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu lhes digo, esse vocês devem temer. Não se vendem 5 pardais por 2 moedinhas? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Assim como Davi diz que Deus havia contado todos os dias, todos os seus dias, antes que sequer um deles tivesse acontecido, Jesus nos garante que todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Ou seja, que nenhum detalhe passa desapercebido a nosso respeito aos olhos do Senhor. Que Ele tem o seu olhar sobre nós. Mas esse trecho de Jesus também nos lembra a quem nós realmente devemos temer. A quem nós realmente devemos temer. Eu imagino que você, assim como todos nós, tem vivido dias de muito medo e de muita apreensão com relação ao coronavírus. E eu acredito que, de certa maneira, todo esse medo pode, no futuro, pela graça de Deus, ser transformado em algo positivo. Porque no instante em que, de alguma maneira, nós deixamos de temer a morte e nós deixamos de perceber a nossa própria mortalidade, nós fomos nos desconectando da nossa própria humanidade. Mas como é imprescindível nesses dias que nós possamos nos lembrar que há algo muito maior a ser temido do que o coronavírus. Aquele que pode, depois de terminadas as forças do nosso corpo, lançar nossa alma num lugar de condenação eterna. Que Deus possa despertar no meu e no seu coração um profundo temor do Senhor. E que nós possamos, pelo temor do Senhor, não termos medo de mais nada. Porque, como muitas vezes nós olhamos nas Escrituras, aqueles que temem os homens, aqueles que temem a espada, aqueles que temem a morte, muitas vezes se esquecem de temer o Senhor. Mas muitos homens que tiveram um profundo temor pelo Senhor não temiam a morte, não temiam os seus inimigos, não temiam a morte abrupta por sua própria fidelidade. Assim foi com Estevão, assim foi com Paulo, assim foi com os apóstolos, assim foi com os profetas. Homens que temeram o Senhor, mas eram absolutamente destemidos diante de todas as outras realidades da vida. Que Deus possa trazer temor no nosso coração, a Ele e só a Ele. Porque num paradoxo maravilhoso, o temor do Senhor nos libera de todos os outros falsos medos da nossa vida. Eu não sei por onde o caminho da minha vida passará. Você também não sabe.
Você não sabe qual será o caminho pelo qual o Senhor nos chamará à presença dele. Mas eu absolutamente não tenho medo, porque eu conheço o caminho pelo qual Jesus passou. Porque eu sei, conheço e creio que Jesus passou pela via da cruz, pelo caminho da cruz, pelo caminho do sofrimento atroz, injusto, cruel, cruento do Calvário. No meu lugar, eu posso ter descanso de que, de todas as maneiras, por onde quer que passe o meu caminho, o bom pastor estará comigo e eu serei chamado à presença do Senhor. E então serei redimido de todas as mazelas. Que Deus possa te dar confiança, que Deus possa te dar serenidade. Todos os nossos dias foram contados. Nós não viemos do acaso, nós não voltaremos para Ele. Nós seremos chamados à presença do nosso Criador. Até esse dia que nós possamos temer o Senhor sobre todas as coisas e glorificá-lo com a nossa vida e glorificá-lo até mesmo na nossa morte. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, nos dando vigor e força, coragem do Espírito para lutarmos e vencermos em nome de Jesus. Nós nos encontramos de novo amanhã. Até lá e um grande abraço.